Bom dia. Gostaria de continuar falando sobre o Evangelho de Marcos. No último vídeo eu falei sobre o início do ministério de Jesus e qual era o tema. O que saiu da boca de Jesus assim que ele começou a pregar? O reino de Deus está próximo, arrependam-se. E hoje, ainda no capítulo 1 de Marcos, nós percebemos ali o trânsito de Jesus na Galileia. Marcos, como já temos falado, é um livro muito rápido, muito objetivo e sem muitos maiores detalhes. Lá em Mateus, quando fala que Jesus, a mesma passagem que fala que Jesus começou a pregar, existe um detalhamento mais específico sobre essa região, sobre esse espaço em que Jesus começou a pregar. E é isso que eu gostaria de falar hoje aqui. Ele vai para Galileia, morar em Cafarnaum. E o texto diz, lá em Mateus, algo diferente, mais aprofundado do que Marcos. O texto diz claramente que Jesus saiu de Nazaré e foi viver em Cafarnaum, na Galileia. Como Mateus está escrevendo para judeus, ele lembra da palavra de Isaías que diz que terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. E essa luz é Jesus. Mas o que chama atenção nessa identificação geográfica ou espacial é a palavra Galileia, mais especificamente, então, mais desdobrando o termo, Galileia dos gentios. E era onde vivia essa torrente humana, pessoas que estavam então segregadas da sociedade judaica ou propriamente da sociedade romana que governava a Palestina e que vivia à margem. Eram pessoas misturadas, estrangeiras. Havia muitos estrangeiros, por isso que o termo diz Galileia dos gentios. Isso me chama a atenção. Não apenas o fato de Jesus, de maneira muito sábia e inteligente, após a morte do seu primo, João Batista, direcionar seu olhar, não direcionar o seu olhar para a capital, para o centro principal, o centro político ou religioso, que era Jerusalém, mas dele se dirigir para essa região, aonde estavam os desvalidos da terra, onde estavam aqueles que mais necessitavam de apoio para sobreviver, aonde havia uma profunda crise humana, psíquica, econômica, enfim, social, crises de toda a ordem. E é ali que Jesus ele começa efetivamente a ensinar, nessa região. Ele não procurou um palácio, ele não procurou os líderes, os maiorais dos judeus, sendo ele um judeu, não procurou sentar-se à mesa para demonstrar que estava iniciando um grande ministério, como foi, mas o modus operandi do ministério de Jesus se dá nessa direção: ir morar na periferia, ir morar aonde residem aqueles que menos valem para a sociedade e começar o seu ministério. O texto mais adiante vai dizer que ele começou a pregar ali e diante de toda aquela espécie de necessidades, a notícia começou a se espalhar. E não está ali no foco o seu próprio povo, mas sim os estrangeiros, aqueles que estavam ali refugiados, estavam ali desabrigados, sem uma terra pátria, sem condições de vida, mas estavam numa região misturada. Mais adiante, o próprio Mateus, mais do que Marcos, também enfatiza a quantidade de tipos de pessoas que estavam ali precisando de ajuda. Eram pessoas de toda a ordem que precisavam de cura, carregavam grandes enfermidades, muitas doenças haviam entre o povo, eles vinham de todo o lugar, até da Síria. O povo estava padecendo de muitos males, o texto diz, tormentos,
epilepsias, né? Paralisias, endemoniados, grandes multidões começaram a vir, não apenas da Galiléia, mas de Decápolis, que eram 10 cidades também que estavam próximas dessa região, repleta de estrangeiros. Cita-se Jerusalém e Judéia, mas também fala da região do outro lado do Jordão, que é gente estrangeira. O que eu quero dizer é que o ministério de Jesus já começa abrangente. Ele já começa dando sinais que, embora estivesse vindo para o seu povo, o alcance e o impacto seria mundial. Seria para a terra inteira. Seria para todos os povos, línguas e nação. Então, nessa reflexão, eu gostaria de enfatizar o caráter espacial, geográfico e humano, ou melhor dizendo, humanístico, do olhar de Jesus sobre essas pessoas. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida nessa mesma direção.